esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Retomamos as catequeses de Jesus no tempo comum. Estamos na 10ª semana desse tempo, composto por 34 semanas, que vai terminar lá em novembro, com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E nesse tempo todo, nesse ano todo, a gente vai ouvir o nosso Senhor nos ensinar muitas coisas, porque o tempo comum é próprio para as catequeses dele, Jesus. E a catequese hoje do nosso Senhor, catequese é uma palavra que significa ensinamento, fazer ressoar, fazer chegar longe. Isso é catequese. E a catequese do nosso Senhor hoje se baseia nessas palavras que aparecem aí no Evangelho: misericórdia e sacrifício. Que parece, na perspectiva de Jesus, são duas coisas antagônicas, bem contrárias uma da outra. Lá na primeira leitura, na profecia de Oséias, a gente escuta a mesma coisa. Parece que o nosso Senhor está lendo Oséias para responder ao questionamento daqueles fariseus que questionavam ele o que estava comendo com os pecadores. Lá em Oséias ele termina o texto dizendo para nós assim: eu os desvastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras da minha boca. Olha que bonito. O nosso Senhor tem uma palavra forte para nós. Lá no tempo de Oséias, ele falava com tanta segurança, ele, Oséias, que parecia que a palavra que saía da boca dele arrasava, não no sentido negativo, mas arrasava no sentido positivo, rasgava o coração e os ouvidos daqueles que ouviam. E depois ele continua dizendo para nós, ele diz: arrasei-os com as palavras da minha boca, como luz resplandecem os meus juízos. Aí ele diz: quero amor e não sacrifício. O nosso Senhor diz: quero misericórdia e não sacrifício. Veja que as duas coisas se coadunam, se complementam. Aquilo que Oséias disse muito tempo antes de Jesus toma para ele esta verdade e reproduz naquela mesa daquelas pessoas. Porque se tem uma coisa que nós precisamos aprender com o nosso Senhor, é acolher e acolher. Veja o que aconteceu ali. Jesus estava passando, aquele homem estava ali cobrando imposto, aquele homem é aquele ali, nosso padroeiro. Estava lá cobrando impostos, e o nosso Senhor olha para aquela pessoa, e é bonito a expressão, porque todos os judeus e fariseus viam em Mateus um pecador público, e era. Nosso Senhor viu um apóstolo. É diferente.
O nosso olhar tem que ser um olhar que vê além da aparência. O nosso olhar tem que ser um olhar como o do nosso Senhor, que não julgou a atitude daquela pessoa, mas viu nele a possibilidade de Deus ser um dos seus. Por isso ele diz: segue-me. E é interessante porque Mateus se levanta e vai atrás dele. O texto dá um salto interessante e daqui a pouco ele já está almoçando. Certamente ali, quando Mateus se levantou, chegou para Jesus lá: agora vamos para casa tomar café. Vamos lá para casa almoçar. E tem uma coisa importante ali. Ele vai com os discípulos, não vai sozinho. Quando chega lá na casa de Mateus, quem está lá? Os amigos de Mateus. Se a gente pensar assim, eu sou padre, os meus amigos necessariamente são outros padres. Uma mulher casada, necessariamente as melhores amigas dela são outras mulheres casadas. Um jovem, quem são os melhores amigos dele? Um jovem da idade dele. Na profissão de cada um, a gente tem amigo segundo a profissão que cada um exerce. Esse aqui, quem eram os amigos dele? Aqueles que exerciam a mesma profissão dele, cobradores de impostos, que no olhar do judeu eram pecadores públicos. Então estavam sentados à mesa. E o nosso Senhor não fez uma única pergunta para eles, se eles tinham cobrado justo ou injustamente os impostos deles. Esse é o jeito de Jesus. Por isso ele pode dizer: eu quero misericórdia e não sacrifício. Qual é a misericórdia? Acolher aqueles que são pecadores, para que eles possam se redimir dos pecados. O sacrifício, o que é? É julgar. Esse é o sacrifício. O sacrifício é condenar. O sacrifício é apontar o dedo. O sacrifício é olhar com o olhar de quem condena. Esse é o sacrifício. A misericórdia é acolher sem perguntar. Esse deve ser o maior exercício que nós devemos fazer. Acolher as pessoas sem fazer pergunta alguma. Aí o nosso Senhor dá a receita de como fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Aquele que tem saúde não precisa de médico. A igreja é o lugar nosso, porque nós precisamos do médico. E aqui nós encontramos: a igreja não é lugar dos saudáveis. Deixa eu dizer isso com muita tranquilidade. Se nós estamos aqui é porque nós precisamos de cuidado. Todos nós, eu e vocês, nós precisamos de cuidados. Nós não estamos sãos. Nós estamos aqui para sermos curados. Então, se todos nós vivemos com alguma dificuldade emocional, alguma dificuldade na alma, alguma dificuldade física, alguma dificuldade psíquica, a gente vai no lugar certo. E todos nós viemos com alguma debilidade. E não cabe ninguém olhar para a debilidade do outro. Porque o modelo de Jesus Cristo é esse, Sentou-se na mesa e estavam lá todos. E aí ele pôde dar a resposta, dizendo: olha, o teu mestre come com os pecadores. Ele escuta a conversa e diz: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão precisando de cuidado. E usa a analogia da medicina. Depois ele continua insistindo conosco, Aprender o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês a partir de mim. Vocês são pecadores? Muito, Então a gente veio para o lugar certo.
Porque se aqui tiver algum justo, já pode deitar durinho aqui, que eu já faço exame agora. Eu sou bom nisso, viu? Se tem uma coisa que pode fazer esse negócio. Para nós, não. O nosso Senhor veio para nós, para a gente, para eu e vocês. Ele veio para os pecadores. Nós somos esses pecadores que precisamos de conversão, que precisamos de cura. Por isso a liturgia de hoje é importante. Nós não somos de igreja porque somos santos. Nós somos de igreja porque queremos ser santos. Deixa eu dizer de novo. Nós não somos de igreja de Deus porque somos santos. Nós somos de igreja de Deus porque nós queremos ser santos. Nós buscamos a santidade. E a santidade implica em se deixar curar por aquele que veio para nós que somos os pecadores. A gente vai se santificando com a Eucaristia, com a confissão. A gente vai se santificando com a nossa adesão a Jesus Cristo, que precisa fazer, porque o nosso Senhor veio para isso. E depois na carta aos Romanos ele diz, com tranquilidade, como é que a gente consegue isso? Consegue pela fé. É acreditar que o Deus que veio para os pecadores está aqui. E se Ele está aqui, Ele é capaz de me curar. Ele é capaz de me libertar. Mas isso só vai acontecer pelo dado da fé. Aí a gente pode fazer um caminho, bem interessante. Oséias disse de um amor e de uma misericórdia. O nosso Senhor disse de uma misericórdia que é o oposto do sacrifício. E São Paulo diz da fé. Se a gente andar buscando a misericórdia, se a gente andar no amor, pela fé, a gente alcança a santidade. É simples assim. Mas precisa que a gente tenha muito certo em nós. Essa é a catequese do nosso Senhor para hoje. Buscar a misericórdia, viver no amor, embasado na fé. Abrir mão dos julgamentos e das condenações. Acolher as pessoas que vão chegando na comunidade sem perguntar. E não precisa fazer pergunta. Porque em nenhum momento o nosso Senhor perguntou que pecado nenhuma pessoa cometeu. Aqui, ele sabia quem era esse tal Mateus. Mas ele não fez uma única pergunta. Ele sabia quem eram os amigos de Mateus, mas ele não fez nenhuma pergunta. Ao contrário, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês acolham, disse ele, para as pessoas. Para nós é do mesmo jeito. Então nós não temos autoridade para ficar perguntando o pecado de ninguém. Nós não temos autoridade para ficar julgando ninguém. Isso cabe a Deus. A nós cabe acolher e juntos irmos a Deus. Essa é o ato de misericórdia. Alcançar tudo isso precisa de fé. E a fé é essa certeza daquilo que o Senhor já nos concedeu. Isso é fé. E por isso nós vamos abraçar essa graça e querer viver no amor, na justiça de Deus, buscando viver cada vez mais na fé. Fé essa que a gente vai vendo sendo manifesta nos pequenos da catequese, que hoje recebem da igreja, das mãos do Padre, a Sagrada Escritura. Eles terminaram a primeira etapa da catequese, que a gente vai chamar de querigma. Com esta celebração de entrega do livro da Palavra de Deus, eles passam para outra etapa da catequese, um tempo mais prolongado de aprofundamento da fé. Agora eles vão viver, com a ajuda dos pais, com a ajuda da igreja, esse momento de encontro com a Palavra de Deus. O padre vai entregar na mão dele, vai dizer o nome e vai dizer para ele:
recebe o livro da palavra de Deus, que ele seja luz na sua vida. É a palavra de Deus que vai dar norte para todas as pessoas que a querem. E a catequese e as nossas crianças da Eucaristia estão dando esse primeiro passo: receber e colocar na vida, como hoje o nosso Senhor ensina. Ele, a palavra de Deus, a palavra encarnada, se fez real e verdade na vida de Mateus e dos seus amigos. Nós também. Hoje nós vamos viver essa experiência junto com os nossos catequizandos. Eles receberão o livro da palavra de Deus. E nesse livro que contém a palavra de Deus, contém tudo que a gente precisa para a nossa vida de fé. Vamos prestar atenção nesse momento de fé, de amor e de graça. Caína, recebe o livro da palavra de Deus, que ele seja luz dos nossos catequizandos que receberam agora o livro da palavra de Deus. Que nós possamos acolhê-los nessa nova etapa da vida de catequese deles com a salva de palmas. A catequese, minha gente, é o sustentáculo da vida da igreja. É ela que vai ser, como eu gosto de dizer, a vida mestra, aquilo que sustenta a comunidade. Sem uma catequese ou sem a catequese, a gente não tem continuidade no nosso projeto de evangelização, no nosso projeto de missão. Por isso, aos pais e aos nossos catequizandos, Deus abençoe, aos nossos catequistas, não é, de primeira etapa, que o Senhor continue dando força para continuarem perseverando nesse caminho de missão, de evangelização, de ensinar, de fazer ecoar a palavra de Deus no coração e na vida dos nossos jovens, das nossas crianças e também dos nossos adultos. Creio nos Pai,